Elon Musk é um empreendedor bilionário, filântropo e fundador da Tesla, SpaceX, dentre outras empresas. Aqui é o André do Você Top e esse é o primeiro episódio de uma nova série aqui do canal, que retrata a trajetória de Elon Musk, de acordo com o livro de Ashley Vance. Elon Reeve Musk nasceu em Pretória, África do Sul, em 28 de junho de 1971. Seu pai, Errol, era engenheiro e um empresário de sucesso. Quando criança, Elon Musk às vezes acompanhava seu pai à Zâmbia, onde Errol possuía parte de uma mina de esmeralda. A mãe dele, May, era nutricionista e uma modelo bem conhecida. Desde muito cedo, Elon Musk já tinha o hábito de ler muito, além de ter memória fotográfica, o que ajudou bastante em sua vida acadêmica. Ele lia por volta de 10 horas por dia. Era uma criança introspectiva e sofria bullying na escola. Mas por volta dos 15 anos de idade, ele teve um estirão de crescimento e aprendeu a se defender, por meio de karatê, judô e luta livre. Quando ele era um adolescente, seus pais se divorciaram e, aos 17 anos, Musk deixou a África do Sul e foi para o Canadá. Sua mãe era canadense e ele conseguiu um passaporte do país graças a isso. Ele inicialmente chegou na cidade de Montreal e passou um tempo viajando pelo país, trabalhando em quaisquer empregos que conseguia e procurando familiares distantes. Depois, Elon Musk acabou se matriculando na Universidade Queen's em Kingston, Ontário, também no Canadá. Seu irmão Kimball e sua irmã Tosca se juntaram a ele no país. Elon e Kimball adquiriram o hábito de telefonar para pessoas interessantes e perguntar se estariam disponíveis para se encontrar no almoço. Eles conheceram todos os tipos de pessoas influentes dessa maneira. Elon Musk estudou administração e competiu em concursos universitários com uma intensidade e competitividade que se tornaria sua marca registrada mais tarde na vida. Ele também começou a vender peças de informática e construir computadores para venda em seu dormitório, para ganhar algum dinheiro extra. Ele também estava começando a se destacar academicamente e, após 2 anos na Universidade Canadense, Musk conseguiu se transferir para a Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, com uma bolsa de estudos. Ele se formou em economia pelo Wharton Business School e também em física. Musk se saiu ainda melhor na Universidade Americana. Ele e seu colega de quarto, Adeu Rossi, deixaram o dormitório estudantil e alugaram uma casa de 10 quartos perto do campus. Durante a semana, eles estudavam como garotos normais, mas nos fins de semana, transformavam sua casa em uma boate, onde cobravam $5 de entrada, com bebida liberada. Era até normal que 500 alunos aparecessem na sexta ou no sábado à noite, o que permitia que Elon e Adele fizessem dinheiro suficiente para pagar o aluguel de um mês inteiro em apenas uma noite. As festas se tornaram lendárias no campus da universidade. Enquanto estudava lá, Musk escreveu um artigo detalhando a estação de energia do futuro, que consistia em matrizes solares gigantes no espaço que transferiam energia para a Terra via micro-ondas. Ele também escreveu um outro artigo sobre como colocar todas as informações do mundo em um único banco de dados, e mais um a respeito do potencial comercial de ultracapacitores como dispositivos de armazenamento de energia. De acordo com Ashley Vance, escritor do livro, Elon Musk conseguiu incorporar conceitos difíceis de física no meio de planos de negócios reais e mostrou um talento incomum de aliar uma empresa com fins lucrativos para um caminho de avanços científicos. Musk cogitou a ideia de entrar no segmento de videogames depois da faculdade, mas não sentiu que seria capaz de causar muito impacto
se seguisse esse caminho. Em vez disso, ele queria fazer algo importante em uma das 3 áreas que acreditava estar à beira de importantes avanços tecnológicos: internet, energia renovável e espaço. Musk prometeu realizar projetos nas 3 áreas simultaneamente, algo que a maioria das pessoas, inclusive seus conhecidos, que sabiam de sua inteligência e apetite para o trabalho duro, viam como algo impossível. Ele não era consumido pela ideia de ficar rico, mas sim de fazer a diferença no mundo, e ele acreditava que podia. No verão de 1994, Elon Musk e seu irmão Kimball partiram em uma viagem pelos Estados Unidos, dirigindo um BMW dos anos 70. Eles começaram em São Francisco, onde Elon fez estágios durante o verão, e acabaram na Pensilvânia. Ao longo do caminho, os irmãos discutiram todo tipo de ideias. Os estágios de Elon foram em 2 empresas do Vale do Silício. Um no Instituto de Pesquisa Pinnacle, que estava explorando maneiras de usar os ultracapacitores em veículos elétricos e híbridos. E o outro na Rocket Science Games, na área de videogames, que estava começando a trabalhar na migração de cartuchos para CDs de jogos. E Musk estava fazendo os 2 estágios simultaneamente, com um detalhe: ambos eram de tempo integral. Se fosse necessário, Elon Musk virava noites trabalhando para que os prazos fossem cumpridos. Bruce Leak, da Rocket Science Games, disse que Elon Musk tinha energia ilimitada e que hoje em dia as crianças não conhecem nada de hardware e não têm ideia sobre como as coisas funcionam, mas que Musk tinha uma bagagem incrível e não tinha medo de descobrir as coisas. Se você está gostando, se inscreva no canal e compartilhe para que a série seja vista por cada vez mais pessoas. Elon Musk adorou o que viu no Vale do Silício e, logo depois que se formou, voltou lá para fazer um doutorado em Ciências e Física dos Materiais, na Universidade de Stanford. Mas apenas 2 dias depois, Musk saiu de Stanford e convenceu seu irmão Kimball a se mudar para o Vale do Silício para que eles pudessem conquistar a web juntos. A primeira iniciativa de Elon e seu irmão foi a de criar uma espécie de páginas amarelas na internet. A empresa, que chamaram de Zip2, esperava convencer restaurantes, cabeleireiros, lojas de roupas e outros tipos de comércio a aparecerem em um diretório pesquisável vinculado a mapas. A empresa alugou um pequeno escritório e começou a contratar funcionários. Para obter uma conexão com a internet, Musk fechou um acordo com um provedor de serviços de internet no andar de baixo e amarrou um cabo Ethernet na escada do prédio. Elon concentrou-se em fazer a programação do sistema da empresa, enquanto Kimball começou a vender de porta em porta. O pai deles forneceu $28 mil em financiamento inicial para a Zip2, mas essa quantia foi tão escassa que nos primeiros 3 meses, Elon Musk e Kimball dormiam no escritório, em alguns colchões no chão. Eles tomavam banho numa associação local e comiam numa rede de fast food barata. Musk até convenceu um engenheiro sul-coreano a fazer um estágio na Zip2 em troca de hospedagem e alimentação. O coitado do coreano não tinha ideia no que estava se metendo. Vender listagens em um diretório na internet não era algo fácil no final de 1995. Apesar disso, os irmãos Musk continuaram confiantes e, aos poucos, eles conseguiram arrumar alguns investidores para colocar dinheiro na empresa. Depois do aporte dos investidores, a Zip2 conseguiu grandes clientes, como o The New York Times. Isso fez com que recebessem mais financiamento de investidores e, em 1999, a Zip2 foi vendida para a Compaq
por 307 milhões de dólares. Elon Musk embolsou 22 milhões de dólares por sua participação, e seu irmão Kimball ganhou 15 milhões de dólares. Agora, com o dinheiro da Zip2, Elon Musk decidiu que era hora de lançar uma espécie de banco online. A maioria das pessoas considerou isso como um movimento ousado, pelo fato dos consumidores, naquele momento, ainda terem muito medo de colocar os dados do cartão de crédito em sites na internet. Nessa época, por exemplo, a Amazon estava apenas começando a vender livros online. E ainda mais assustador eram os obstáculos regulatórios que precisariam ser superados para viabilizar o negócio. Mesmo assim, Elon Musk estava confiante de que seria capaz de contornar esses problemas. Ele, então, fundou a X.com em março de 1999 e começou a recrutar engenheiros de software e a desenvolver seu plano de negócios. Demorou menos de uma década para Musk passar de um mochileiro canadense para um multimilionário aos 27 anos. Musk investiu cerca de 12 milhões de dólares na X.com, mas ainda continuaria contando com investidores externos. Se a ideia desse certo, a X.com seria algo revolucionário. No entanto, Musk sabia que ele estava entrando num mercado difícil, em que os concorrentes tinham muito mais recursos que ele. Dessa forma, ele montou uma equipe que incluía 2 canadenses com profunda experiência em finanças, Harris Fricker e Christopher Payne. Eles se uniram a Musk e Ed Ho, um ex-executivo da Zip2. Em 5 meses, seus 3 cofundadores estavam cansados dos conflitos de personalidade com Elon Musk e deixaram a X.com para tocar seus próprios projetos. Musk foi considerado a reconstruir a empresa desde o início e a buscar investidores para continuar. Com muita persistência e trabalho duro, em novembro de 1999, a X.com já havia garantido uma licença bancária, uma licença de fundo mútuo e uma parceria com o banco de investimento Barclays. A X.com foi lançada como um dos primeiros bancos online do mundo no Dia de Ação de Graças, no fim de novembro de 1999. A empresa ofereceu contas bancárias e investimentos em 3 fundos mútuos inicialmente. Depois, conseguiu a incrível marca de 200 mil clientes nos primeiros 2 meses de operação. E o sucesso da empresa não passou despercebido e, em alguns meses, teve um grande concorrente chamado de Confinity, criada por Max Levchin e Peter Thiel. Com o tempo, a principal funcionalidade do Confinity se tornou pagamentos baseado em e-mail. Seu novo serviço era conhecido como PayPal, e eles travaram uma batalha com a X.com para atrair os usuários. Dezenas de milhões de dólares foram gastos em promoções, enquanto as 2 empresas se enfrentavam. Em março de 2000, a X.com e a Confinity decidiram que fazia mais sentido unir forças do que continuarem brigando entre si. A Confinity tinha o PayPal, que era o produto mais popular, mas a X.com possuía os serviços mais sofisticados, de modo que, após a junção das empresas, o nome ainda permaneceu X.com e Elon Musk era o maior acionista da empresa. Poucas semanas depois do acordo, a X.com levantou 100 milhões de dólares do Deutsche Bank e do Goldman Sachs. Naquela época, a empresa tinha mais de 1 milhão de clientes. À medida que crescia, a X.com começou a enfrentar grandes problemas, como infraestrutura de tecnologia e fraudes online. Havia também uma enorme tensão dentro da própria empresa, que acabaram levando à substituição de Elon Musk por Peter Thiel
como CEO da empresa. Essa troca de comando ocorreu enquanto Musk estava em sua viagem de lua de mel, em setembro de 2000. Musk tentou desfazer a substituição, mas não teve sucesso, e passou a ser conselheiro da empresa. A X.com trocou seu nome e passou a se chamar PayPal em junho de 2001. A empresa estava gerando 240 milhões de dólares por ano em receita apenas com sua marca PayPal, e isso atraiu a atenção do gigante eBay. Eles ofereceram 1 bilhão e 500 milhões de dólares pelo PayPal em julho de 2002, e a oferta foi aceita. A parte de Elon Musk nessa transação foi de 250 milhões de dólares, e após pagar os impostos, sobraram 180 milhões de dólares. O estilo confrontador de Elon Musk como CEO e sua capacidade de exagerar as coisas foram vistos por muitos como contraproducentes. Mas o fato inegável é que Elon Musk havia previsto e investido corretamente em várias áreas de tecnologia na internet, incluindo diretórios, mapas, banco online e comércio eletrônico. Com 31 anos, após sair do PayPal, Elon Musk já tinha acumulado uma enorme fortuna. Mesmo assim, isso era só o começo para ele. Para não perder o próximo episódio da série, clique no primeiro link dos comentários e entre no Telegram do Você Top. Se você gostou, curta, compartilhe em grupos e se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo episódio.